Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DECO Proteste que lhe traz dicas de poupança. E neste episódio vamos falar de poupança no crédito à habitação, porque é sempre tempo de procurar melhores preços para algo que tem que se pagar por tanto tempo. E é por isso que temos neste episódio o Nuno Rico, que é o especialista da DECO Proteste em temas bancários. Nuno, quando vamos comparar duas propostas de bancos para crédito à habitação, certamente não temos que olhar só para a prestação. Não, e nem devemos olhar só para a prestação. Quando nós iniciamos um processo de crédito à habitação, para além de devemos pedir simulações em várias instituições bancárias, a melhor forma de as comparar é olhar para dois indicadores que constam na FIN, ou seja, na ficha de informação normalizada que o banco nos cede junto com a simulação. E esses indicadores são a TAEG e o MTIC. A TAEG, que é a taxa efetiva global, e o MTIC, que é o montante total imputado ao consumidor. A TAEG é uma percentagem que indica qual é o encargo, o peso que aquele crédito vai ter em função do montante que solicitamos de financiamento. E inclui todos os custos que nós temos com aquele crédito, incluindo, ou então, a taxa de juro, as comissões periódicas e iniciais que tínhamos com o banco, os impostos e seguros que são contratados para o financiamento. O MTIC traduz tudo isto num valor absoluto, isto é, qual é o custo total que o consumidor vai ter no final do seu contrato com aquele crédito que solicitou. E geralmente traduz, comparando então por cada euro que é solicitado, qual é o montante que vai pagar no final. E estes são os valores que se devem comparar, mais do que olhar, por exemplo, para o spread ou para o valor da prestação, que também são importantes, mas estes são os valores que se devem olhar. E quer um, quer outro, quanto mais baixo for, quer a TAG, quer o MTIC, melhor é a proposta de crédito que recebemos. Muito bem, para o consumidor será mais vantajoso, mas muitos bancos propõem também uma vantagem de cross-selling, ou seja, de venda cruzada de outros produtos que podem ser adquiridos pelo consumidor em troca de algumas condições mais vantajosas. O seguro é um exemplo muito clássico que é sempre proposto. Vale a pena? Geralmente vale a pena. Os bancos, para bonificar a taxa de juro que é proposta, ou o spread, propõem um conjunto de aquilo que chama-se a venda cruzada, que geralmente são os seguros, o de vida e o multirriscos, que são obrigatórios para a contratação, e também outros produtos, como muitas vezes cartões de crédito, PPRs, ou alguns tipos de produtos, outros créditos pessoais. Em troca, os bancos baixam o valor da taxa que é proposto, mas quase sempre estes produtos têm um custo. E muitas vezes o que acontece é que o custo não compensa a bonificação. Há ainda o caso de podemos, no caso dos seguros, de fazermos os seguros fora do banco, porque a tendência é que os seguros contratados na instituição bancária são muito mais caros do que em seguradoras fora da instituição bancária. E temos muitas vezes situações em que, mesmo perdendo a bonificação, isto é, fazendo os seguros fora, compensa o valor do prémio que pagamos, ou melhor, a poupança que temos no prémio. E mesmo tendo de pagar mais no contrato através dos juros, aquilo que pagamos a menos no prémio compensa no custo final da prestação. Por isso é sempre uma questão de analisar, pedir a proposta então com cross-selling, com o tal venda cruzada, e depois pedir os valores. Aliás, hoje em dia é obrigatório nas FINs cada um dos valores de venda cruzada que é proposto ser exatamente, está lá mostrado no valor da prestação qual é o impacto da sua contratação, e depois comparar com a contratação, por exemplo, dos seguros fora. E existem muitas vezes casos em que compensa fazer fora. E o spread, Nuno? Toda a gente anda à procura do spread mais baixo. Sim, geralmente é aquilo que os bancos anunciam. Por isso, nos contratos de taxa variável, o que nós temos é o spread, que é aquilo que chama-se vulgarmente a margem comercial do banco, ou a margem de lucro do banco, que no caso dos contratos de taxa variável soma um indexante, que é utilizado a Euribor nas suas maturidades, 3, 6 ou 12 meses. A taxa final que se vai aplicar sobre aquele crédito é exatamente a soma destas duas componentes. Os bancos tendem a promover o spread, que tem um spread mais baixo, que conseguem um spread mais competitivo que a concorrência. Mas é preciso olhar depois para a taxa anual nominal, a TAN, que é aquilo que é aplicado ao montante em dívida. E isso resulta dessa soma das duas componentes, no caso então do indexante. E para termos aqui um exemplo, basta dois bancos que podem ter o mesmo spread, mas terem, por exemplo, um indexante diferente, utilizar um indexante de 6 meses e outro de 12, para termos uma TAN diferente. Também
E voltando ao que falámos há pouco, é importante então comparar depois a TAEG final, porque nós poderemos ter uma prestação que até pode ser mais baixa, uma TAN, uma taxa nominal mais baixa, mas com o valor dos seguros ou dos produtos de cross-selling que são propostos, se for muito mais elevado do que no banco concorrente, podemos ter uma TAEG superior àquela de uma proposta que tenha uma TAN um pouco mais elevada. Portanto, daí a necessidade de comparar pela TAEG e pelo MTIC. Lá está, decisões que implicam sempre fazer muitas contas e estar sempre em cima da proposta que se tem atualmente e ver se é possível revê-la a qualquer momento, porque há sempre margem para procurar outras opções mais vantajosas no mercado. Sim, aliás, é importante que os consumidores passem a olhar para os contratos de crédito à habitação, ou até mesmo de crédito ao consumo, mas principalmente no caso do crédito à habitação, olhar para ele como se olha, por exemplo, para os contratos de telecomunicações ou para, para os seguros que nós recebemos. Nossa tendência, quando recebemos a renovação do prémio do seguro, é muitas vezes ir renegociar o prémio, verificar se há melhores propostas no mercado. E é preciso introduzir também essa metodologia no caso do crédito à habitação. De uma forma periódica, eu diria anualmente, olhar para as condições que eu tenho no meu crédito e compará-las com aquilo que se pratica naquele momento no mercado. Podemos utilizar simuladores, como o que nós temos no nosso site, na DEC Proteste, e verificar qual a proposta mais vantajosa no meu caso e, a partir daí, se encontrar valores mais vantajosos que aquilo que eu tenho, em primeiro lugar, confrontar o banco, no qual eu tenho financiamento, porque quase sempre o banco aceita renegociar essas condições e, se isso não acontecer, é uma questão de ponderar até a transferência, olhando sempre então para a tal TAEG e verificar se temos melhores condições. Verificar também até a nível de tipos de taxa que nós temos, porque isto também pode mudar em função do mercado, da altura do mercado. Porque essa é que era a grande questão do momento para muita gente. Taxa fixa, taxa variável ou então agora a taxa mista, de que tanta gente fala. O contrato de crédito à habitação pode ter 3 tipos de taxa. O mais comum em Portugal, que abrange mais de 80% dos contratos de crédito que estão em vigor atualmente, é a taxa variável. Isto é, temos o tal indexante, que falámos há pouco, a que soma um spread. E o contrato é revisto periodicamente em função da maturidade do indexante, nomeadamente os tais 3, 6 ou 12 meses. O que acontece é que isto permite um acesso geralmente a prestações ou financiamentos mais baixos, mas em contrapartida temos que o valor da prestação muda periodicamente e pode haver, como em períodos de subida de taxa de juros, uma subida muito significativa da prestação. Depois temos o oposto, que é a taxa fixa. Isto é, o contrato de taxa fixa implica que o valor que eu vou pagar da prestação vai se manter inalterado durante toda a sua duração. Geralmente são contratos mais caros, isto é, com uma taxa de juros superior, mas, por outro lado, dá essa estabilidade e essa segurança. E temos o ponto intermédio, que é a taxa mista. A taxa mista é um contrato que, numa fase inicial, tem um período de taxa fixa, que pode ir desde 1 a 2 ou 3 anos até 10 ou 15 anos, ou 20 mesmo, e que, no final, o restante período do contrato passa para um contrato de taxa variável. Em períodos mais conturbados em termos de evolução da taxa de juro, a taxa mista pode ser uma boa solução. Isto é, salvaguardamos, se as propostas forem competitivas, vamos nos salvaguardar durante o período mais conturbado da evolução das taxas de juro para termos ali um valor certo da prestação. E depois, passado aquele período, os tais 2, 3 ou 4 anos, iremos regressar a um contrato de taxa variável. O que se deve de olhar é, mesmo para quem tem este tipo de contratos, cá está a fazer essa avaliação periódica, nomeadamente uma avaliação anual, diria eu, para verificar em cada momento as condições de mercado e não ter problema de renegociar, de contactar o seu banco, no sentido sempre de procurar as melhores condições de mercado, ou pelo menos tentá-las aproximar ao melhor que se pratica no mercado. Muito bem, muito obrigada, Nuno. São boas dicas para quem precisa de recorrer a financiamento para comprar casa. Claro que agora cabe a cada família adaptar estas regras, estas recomendações do Nuno à realidade das condições de mercado que tem à sua volta, também das condições de financiamento que tem para poder dar de entrada para o crédito à habitação ou depois das prestações que consegue suportar, porque são, de facto, compromissos que podem, em muitos casos, durar décadas. Nuno, muito obrigada. Nós esperamos que todas estas dicas tenham sido úteis lá para casa. Estas recomendações estão à sua disposição, porque saber é poder. Até à próxima.